Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com mais um capítulo do livro Encontro Marcado, um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. O capítulo de hoje é Página do Caminho. É um capítulo que fala sobre o entrechoques das paixões que nós encontramos no caminho e também fala sobre o exercício da caridade. Nós destacamos logo no início do capítulo algo que vai ser muito importante para nós aqui, que é uma comparação que Emmanuel traz sobre, uma reflexão que Emmanuel traz sobre a passagem do bom samaritano, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Emmanuel chama a atenção sobre a postura do bom samaritano, que ao encontrar o viajante caído, e logo após ter sido assaltado e deixado ali ferido pelos ladrões, ele em momento algum se preocupa em sair em busca daqueles que fizeram mal ao homem que ele estava, em buscar a justiça, enfim. Ele se preocupa apenas e tão somente no socorro àquele homem que ali necessitava, que ele se encontrava necessitado. Ele vai ao encontro desse homem e deita óleo e vinho sobre as suas feridas, põe ele sobre o cavalo, leva-o até a hospedaria, cuida dele, e no dia seguinte ainda dá 2 denários ao hospedeiro, falando que era para ele, se necessário fosse, ao retornar ele acertaria e que tudo que ele necessitasse, fosse dado a ele. Então essa postura é que Emmanuel chama a atenção, essa postura de voltar para o necessitado, esquecer ali, ainda momentaneamente, esquecer o ímpeto da busca ali para aqueles que praticaram o mal e ter o foco ali voltado para aquele que poderia receber os seus cuidados e a quem ele faria toda a diferença naquele socorro. Essa passagem está logo no início do capítulo e ela é muito importante para o entendimento, para as reflexões que Emmanuel nos traz nesse capítulo. E ele coloca logo à frente, Emmanuel coloca que os mentores da crueldade são suficientemente desditosos por si mesmos, ou seja, aqueles que ainda comprazem no mal, eles são por si só infelizes, são necessitados da alma, e não necessitam, na sequência Emmanuel coloca, que serão cedo ou tarde alcançados pelas forças da justiça, que coibirá a expansão desse ímpeto do mal. Então, cedo ou tarde serão alcançados pela justiça e essa é a lei. Então, nesse momento, o que Emmanuel nos chama a atenção é que muitas vezes colocamos um peso ainda adicional sobre os ombros desses que já têm um fardo pesado sobre os próprios ombros, que é a prática do mal, a execução do ato em si ali. E certamente nesse momento, o capítulo chama atenção para isso, Emmanuel chama atenção para isso. Não é necessário que coloquemos ainda mais peso sobre esses ombros, e que sim nos dediquemos àquele que são os infelizes, os que precisam do nosso socorro e que, usando ali mais uma vez a parábola do bom samaritano, como o exemplo, aqueles que podem receber o nosso socorro e assim fazermos a diferença pelo exercício da caridade. É o que ele coloca na sequência. Deter-te-ás, Emmanuel nos fala no capítulo, deter-te-ás
no amparo aos infelizes, e serás junto deles a mão confortadora e o serviço fiel. Né? Então esse deve ser o nosso móvel, né? O nosso foco, né? O amparo aos infelizes, né? Esquecendo, né, aquele ímpeto, né, muitas vezes aquele ímpeto da condenação, o ímpeto da justiça, o ímpeto, né, da busca pelo algoz, e sim, né, nos concentrarmos na vítima, naqueles que são os infelizes que podem ser por nós de alguma forma beneficiados, né? E sobre os méritos da nossa bondade, daquilo que fazemos, das nossas ações de bondade, olha o que Emmanuel fala na continuidade do capítulo, né? Não percas tempo indagando quanto aos méritos da bondade, né? A bondade que praticares será sempre revertida em teu favor. Então, ele nos lembra, né, que também nesses momentos, né, nós não precisamos lembrar, né, do mérito das ações, né, porque a bondade, pelo exercício em si, né, da ação no bem, nós seremos também, por lei de justiça, né, beneficiados em algum momento por essa bondade. Então esse é um outro ponto importante que nos lembra, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, né? E na sequência, Emmanuel nos traz que, ainda que de alma incompreendida, pois nesses momentos, né, nós ainda encontramos aqueles que escarnecem dos nossos atos de compaixão, né? Por isso ele coloca de alma incompreendida, esquece a ti mesmo e faze-te o consolo e a bênção dos que se arrastam humilhados e abatidos na retaguarda. Então, é esse o ponto, né, em que nós trazemos do exercício da caridade, né, o esquecimento de si, né, e nos colocarmos como o apoio e o consolo daqueles que realmente necessitam, e tantos são, né, aqueles que precisam e que estão, como traz Emmanuel, né, abatidos na retaguarda, né? Então, ainda que de alma incompreendida, ainda que ante, né, o escarnecimento, né, daqueles que não entendem, né, esse gesto e os atos de compaixão, né, que possamos ainda assim nos colocar no consolo e na bênção daqueles que precisam. Lembrando que, né, esse é o encerramento do capítulo e que Emmanuel destaca, né, ainda sobre o exercício da caridade, né? De todos os ambientes da Terra, a presença da caridade é e será constantemente o mais alto clima da existência, para o encontro da nossa necessidade com o suprimento de Deus. Então, nesse momento, né, Emmanuel reforça aquilo que nós colocamos, né? Nessa postura do exercício do bem, da disseminação do bem, do exercício da caridade, nós nos colocaremos também receptivos para o suprimento divino encontre a nossa necessidade. Então, nessa lei de sintonia em que nós estaremos praticando o bem, fazendo, né, o bem ao próximo e também recebendo aqueles recursos que precisamos para que possamos continuar na nossa caminhada, né? Então, sobre a caridade, né, o tema, né, central do capítulo é isso, né, tomado como lá o exemplo da parábola do bom samaritano, né? Sobre a caridade nós trouxemos dois tópicos aqui para duas contribuições de obras, né, para que a gente possa finalizar aqui o nosso estudo, né? O primeiro está lá no livro Estudos Espíritas, né, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, está no capítulo 16, essa passagem que eu vou ler, a primeira aí em cima. Virtude por excelência, a caridade, né, constitui a mais alta expressão do sentimento humano, sobre cuja base as construções elevadas do espírito encontram firmeza
para desdobrarem atividades enobrecidas em prol de todas as criaturas. Então, olha que mensagem profunda, né, importante que Joana de Ângeles nos traz sobre a caridade, né, chamando-a de virtude por excelência, né, a mais alta expressão do sentimento humano, né, e sobre as bases da caridade, né, as construções elevadas do espírito, né, se desdobrarão em atividades em prol de todas as criaturas. Olha que definição importante, né, sobre a caridade que Joana de Ângeles nos trouxe, né? E para finalizar o estudo de hoje, né, nós estamos trazendo também essa contribuição do livro Ceareiros de Volta, de autoria de Valdo de Vieira e psicografia de Valdo Vieira, né, de autoria de Espíritos Diversos, o capítulo Caridade Real, que traz inclusive, né, menção ao que nós citamos no slide anterior, né, sobre o esquecimento de si nesse exercício da caridade, e nós vamos ler aqui para poder finalizar o nosso estudo de hoje. A caridade real é essa doação de algo pessoal e único, que trazemos dentro de nós e que somente nós podemos oferecer. É o esforço do esquecimento do eu para louvar os outros. É a anulação do direito que nos compete para consagrar o direito de alguém. É o silêncio de nossa voz para que se faça ouvir uma voz mais frágil que a nossa. É a luta contra os incômodos pessoais para dilatar o bem alheio, o bem-estar alheio. É a muda sufocação de toda tristeza nossa para acentuar a alegria no coração do outro. Então é uma definição das mais belas, né, que eu já vi sobre a caridade, e por isso, né, é chamada de a caridade real, né, e é isso, né, fala exatamente do que nós citamos anteriormente, né, do esquecimento do eu para que nós possamos louvar o outro, né, é anular o meu direito para que possa consagrar o direito do outro, né, o silêncio da nossa voz para que nós possamos ouvir a voz do outro, né, e por aí vai, né? Então toda essa perfeita definição do exercício da caridade que Valdo Vieira nos trouxe, né, lá no Ceareiros de Volta, e que nós deixamos aqui, né, como reflexão, né, para que a gente, mais uma vez lembrando, né, do bom samaritano, né, do exemplo maior que ele nos trouxe, né, naquele momento em que encontra ali, né, o irmão tombado no caminho, tomado de compaixão, né, deita sobre as suas feridas óleo e vinho, né, põe-o sobre o cavalo, leva-o à hospedaria e cuida dele como se fosse, né, exercendo tudo que aí está, né, o esquecimento de si, né, a consagração, né, do outro e o socorro, representando aí toda essa bela definição da caridade real que Valdo Vieira nos traz, né? Então nós estamos agradecendo a todos e até o próximo estudo.